tarde para todos os alunos da Tia Bia, que você venha ter um dia abençoado. Hoje, quinta-feira, dia 4 de junho, Tia Bia vai explicar para vocês neste vídeo conteúdo de história. Então, pegue o módulo 2, abra ele na página 255. Tia Bia vai explicar para vocês o conteúdo da página 255, 256 e 257. E as atividades vocês vão fazer na página 258 e 259. Então, neste capítulo, no capítulo 4 de História, nós estamos falando sobre os meios de comunicação. E agora na página 255 nós vamos falar sobre os meios de comunicação, eles têm história. Como que vocês acham, que vocês imaginam que era a comunicação das pessoas por volta de 100 anos atrás, 120 anos atrás, 130, 150 anos atrás? Como que vocês acham que era feita a comunicação deles? Porque nessa época não tinha ainda o telefone, não tinha ainda a televisão para nos informar, né? Nessa época não tinha internet, computadores. Então, nessa época, no passado, a comunicação entre uma pessoa e outra que estava distante uma da outra era feita através de cartas, através de correspondências. E aqui no Brasil, né, o correio, ele existe há mais ou menos 150 anos. Então, olha só que o correio aqui no Brasil, né, ele teve início há 350 anos atrás. Então, há 350 anos atrás, o correio ele teve início no Brasil. Então, ele é bem antigo, não é verdade? Esse serviço prestado de entregar correspondências, de entregar cartas. Então, nós vimos também aqui no início, né, desse tema que os meios de comunicação têm história, na página 255, nós vemos também quando que começou a ser impressos jornais. Então, aqui mesmo fala que em 1808 foi fundado o primeiro jornal aqui do Brasil, que ele era conhecido como Gazeta do Rio de Janeiro. Então, o primeiro jornal fundado no Brasil foi o jornal Gazeta do Rio de Janeiro e ele foi fundado em 1808. Olha, tem muitos anos. E a primeira revista, chamada As Variedades, ela foi criada, né, no ano de 1812. Posteriormente, um pouco depois do jornal ter sido fundado, a primeira revista ela foi lançada, inaugurada, né, impressa em 1812. Então, olha só, muito tempo, não é verdade? Só que, infelizmente, naquela época, nem toda a população brasileira era alfabetizada. Nem toda a população sabia ler, o que é um grande problema. E que isso reflete até nos dias de hoje, não é verdade? Então, as informações, por exemplo, da Gazeta do Rio de Janeiro, as informações da revista, né, As Variedades, elas não poderiam ser disseminadas a toda a população, a chegar a toda a população, porque nem todo mundo sabia ler. Não era toda a população brasileira que era alfabetizada. Isso é muito triste e nós temos reflexo disso até nos dias de hoje, não é verdade? Então, olha aqui, ó, na página 256 e na 257, nós vamos ver alguns aparelhos que foram criados e que vieram a ser utilizados aqui no Brasil, né, para poder disseminar a informação, que se tornaram um veículo de comunicação e de informação. Nós temos aqui o primeiro, que é o telégrafo. E olha só o que foi o telégrafo e quando ele foi fundado, criado, né, e utilizado aqui no Brasil. Há cerca de 160 anos teve início o uso do telégrafo no Brasil. Esse meio de comunicação utilizava fios de eletricidade para transmitir mensagens a pessoas distantes com rapidez por meio de códigos.
Então, nós temos aí, olha só, o telégrafo. Ele surgiu antes do telefone. Depois que veio o telefone, olha só, o telefone. O primeiro telefone do Brasil foi instalado em 1877. 1877, na cidade do Rio de Janeiro. A popularização desse meio de comunicação ocorreu lentamente ao longo das décadas seguintes. O telefone revolucionou a maneira como as pessoas interagiam, tornando a comunicação entre elas mais rápida e direta. Com certeza facilitou muito, não é verdade? Hoje o telefone fixo, né, ele se tornou algo de fácil acesso para todas as pessoas, né? Hoje o telefone, quem quiser ter um telefone fixo em casa não é difícil e tem valores aí, tem preços, né, de todos os tamanhos e de todos os valores. Aí na página 257 nós vemos o rádio. O rádio, né, ele apareceu antes da televisão. Então a primeira transmissão de rádio no Brasil ocorreu em 1922. Olha que nós tínhamos novelas que eram transmitidas por rádio. A minha mãe, ela sempre conta para mim, minha mãe morou na roça, na fazenda, quando ela era criança. Então ela lembra de ouvir o meu avô, o pai dela, ouvindo jogos do Brasil, da seleção brasileira pelo rádio, ouvir notícias pelo rádio. E tinha novelas também, que as minhas tias, a minha mãe, a minha avó, né, elas acompanhavam novelas, as novelas eram transmitidas pela rádio. Então, olha só, a primeira transmissão de rádio no Brasil ocorreu em 1922. Nas décadas seguintes, o rádio tornou-se cada vez mais popular. E aqui nós temos, então, a televisão. Teve um vídeo aí que a tia Bia falou que a televisão foi criada na década de 50, mas não foi na década de 50. Ela veio para o Brasil em 1950, mas ela foi criada em 1925, mas ela foi popularizada, ela foi mais utilizada depois da Segunda Guerra Mundial. Tudo bem? Então, aqui no Brasil, ela chegou em 1950 e a primeira televisão brasileira, né, a primeira vez que ela foi transmitida, que houve um sinal que foi transmitido, né, foi pela TV Tupi. E ela foi inaugurada em 1950. No início, as transmissões televisivas eram feitas ao vivo, então não era gravada, tudo era feito ao vivo, todo programa era feito ao vivo. Os programas eram pouco elaborados e a audiência era pequena. Por que a audiência era pequena? Porque nem todo mundo tinha dinheiro, condições financeiras para comprar uma televisão. Nessa época, a televisão ainda era importada. Ela vinha de outro país para o Brasil. O Brasil ainda não fabricava televisores. Então, olha só, a maior parte da população brasileira não tinha acesso aos aparelhos de televisão por causa de seu alto custo. Era algo muito caro. Só quem tinha uma condição financeira melhor que tinha TV. Ao longo dos anos, os programas televisivos tornaram-se cada vez mais elaborados e os aparelhos passaram a ser mais acessíveis, contribuindo para que a televisão se tornasse um dos meios de comunicação mais populares de nosso país. Então, a televisão é o meio de comunicação mais popular do nosso Brasil, né? Mas isso pode mudar. A internet, ela veio para mudar. Tem muita televisão, muita televisão não, muita TV aí, né? Muitas empresas que têm perdido a audiência, não é verdade? Porque a internet, ela veio e eu creio que ela vai mudar essa questão em relação à televisão. Hoje as pessoas ficam mais ligadas naquilo que está na internet, que você tem o seu celular na mão, então muitas vezes você deixa de ver a televisão para estar conectada na internet, né? Mas nós temos que ter cuidado com aquilo que nós consumimos, com o tipo de informação que nós consumimos, com que nós consumimos, lemos e vemos, tá? Nós temos que ter cuidado em relação a isso.
Tem muita TV aí aberta que tem enganado a população e o povo. Então tome cuidado, tá bom? Um abraço para todos vocês. Não se esqueçam de fazer as atividades da página 258 e 259. Então você vai fazer a página 258 e 259. Não é difícil, mas tem que ler e ter atenção na hora de responder. Fiquem com Deus, um abraço para todos vocês. E a tia Bia vai fazer um outro vídeo explicando o conteúdo de geografia. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.